Galera, nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre átomo neutro, íon, isoeletrônicos e raio atômico. Para a gente fazer as discussões importantes, para a gente entender esses assuntos, a gente vai utilizar esse simuladorzinho aqui. Eu recomendo que você entre nesse site, dê uma brincada lá, porque dá para brincar com vários simuladores e acabar aprendendo algum conteúdo que você tenha dúvida. Por exemplo, aqui a gente pode ficar brincando de montar alguns elementos químicos, certo? Eu vou desmontar esse daqui que eu já deixei montado e vou mostrar como é que eu fiz ele. Aqui você tem um baldezinho onde você tem os nêutrons, onde você tem os prótons e você pode sair montando o seu elemento químico. Deixa eu só desmontar ele. Pronto. Então, aqui dá até para relembrar uma coisa que eu comentei, que era o seguinte: o número atômico, o número de prótons, ele que caracteriza cada elemento químico. Um átomo que possui um próton no seu núcleo é chamado de hidrogênio. Se você tem um átomo que ele possui 2 prótons no seu núcleo, ele é batizado de hélio. Eu vou formar aqui um nitrogênio, que é um camarada que possui 7 prótons no seu núcleo. Eu coloquei já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Construí aqui 7 prótons. Esse número atômico já caracteriza um nitrogênio. O elemento nitrogênio ele também possui um número de massa igual a 14. Eu vou colocar aqui agora 7 nêutrons para dar essa massa 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Agora só está faltando colocar os elétrons, né? No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, que é a soma do número de prótons e a soma do número de nêutrons dá igual a massa. Nesse caso, 7 prótons, 7 nêutrons, massa igual a 14. Eu vou colocar aqui os elétrons. Esse cara ele possui 7 prótons, ele possui 7 cargas positivas. Olha esse quadro amarelo abaixo dessa tabelinha periódica. Você tem 7 sinais de mais, simbolizando, né, os 7 prótons. Tem 2 sinais de menos, que foram os 2 elétrons que eu acabei de colocar. Se eu vou formar um átomo eletricamente neutro, eu vou colocar a mesma quantidade aqui de elétrons, a mesma quantidade, né, de prótons. Veja que eu vou anular esses sinais de mais com esses sinaizinhos de menos. Opa, coloquei um a mais. Pronto, agora está o átomo neutro, apareceu aí. Agora, do átomo neutro para a gente formar um íon, que pode ser um cátion ou um ânion. Como é que vai ser isso? Imagine que aconteceu algum processo químico aí, alguma coisa na vida desse nitrogênio e ele acabou perdendo um elétron. Novamente aqui nessa caixinha amarela, abaixo da tabelinha periódica, perceba que está sobressaindo um sinalzinho de mais. Então ele vai se tornar um cátion. Íon, aqui em cima tem íon e um sinalzinho de mais. Ele é um cátion, certo? Eu vou fazer ele voltar a ser neutro. Vou devolver o elétron que eu tirei. Beleza, ele voltou a ser um átomo neutro. Agora imagine que aconteceu alguma coisa na vida dele e ele acabou ganhando um elétron a mais. Agora perceba na caixinha amarela que está sobressaindo um sinalzinho de menos, está sobressaindo uma carga negativa. Olha aí em cima que está um íon, né? E um sinalzinho de menos. Ele é um ânion, tá bom? Então perceba que para você entender o que é um cátion e um ânion, você tem que entender o que acontece quando um átomo ele recebe um elétron ou quando ele perde um elétron. O que é que ele vai se tornar? Um cátion ou um ânion. Então a gente viu aqui voltando a ser um átomo neutro. Quando ele perde o elétron, ele se torna um cátion, voltando a ser eletricamente neutro. Quando ele recebe um elétron, ele se torna um ânion. A gente viu também que o número atômico ele vai caracterizar cada elemento químico, certo? Mas agora a gente vai entrar na discussão de isoeletrônicos. Vamos voltar aqui para o slide, para essa parte aqui. Isoeletrônicos eles vão ser elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de elétrons. Então eu coloquei aí embaixo 2 exemplos. Um elemento químico que tem 7 prótons e um outro elemento químico que possui 9 prótons.
Para esse que tem 7 prótons ser eletricamente neutro, ele precisaria ter 7 elétrons. 7 prótons e 7 elétrons. Aí ele seria neutro. Mas se você for contar aí a quantidade de elétrons que tem nesse desenho, você percebe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem um sinalzinho de menos, um elétron sobressaindo. Lembra lá do simulador que a gente acabou de brincar com ele. Então ele está com 8 elétrons. Agora olha só o exemplo da direita. Você tem 9 prótons, mas ele está na forma catiônica, justamente porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ele tem 9 prótons, mas ele tem 8 elétrons, fica sobressaindo uma carga positiva. Se você reparar, eles possuem o mesmo número de elétrons. Todos os dois possuem 8 elétrons. São elementos químicos diferentes, mas eles possuem o mesmo número de elétrons. Eles são isoeletrônicos. Se você reparar, um é maior e o outro é menor. Isso tem a ver com a carga nuclear efetiva. Você tem aqui no exemplo do cátion, que tem o sinal de mais, são 9 prótons contra 8 elétrons. Então ele vai puxar, o átomo ele vai ficar mais compacto. Agora aqui, no exemplo do ânion, que tem um sinalzinho de menos, são 7 prótons contra 8 elétrons. Esses elétrons eles vão se repelir, isso vai dar a esse átomo um raio atômico maior. Então, é isso que quando você vê no livro, tem um texto lá, em uma série de isoeletrônicos, o camarada que possui o maior número atômico vai ter o menor raio atômico. Quando você vê isso numa frase fica meio difícil, mas se você olhar aqui o desenho, vai fazer mais sentido, tá bom? Então, até a próxima, tirando dúvidas.